então damos início à nossa primeira resenha do canal com o livro. Trago hoje então para vocês um livro bem diferente, vocês talvez não conheçam. É o livro que chama O Estrangeiro de Caminho. Essa obra, como vocês podem observar, é uma pequena obra, constituída de 110 páginas. Essas páginas são divididas em duas partes. Cada parte, a primeira parte tem 5 capítulos e a segunda, se não me engano, tem 6 capítulos. Esses capítulos são pequenos, constituídos de poucas páginas, onde vocês podem ver que torna-se uma leitura muito fácil, muito rápida e sóbria. E isso é uma característica peculiar então desse autor, de Camus. As suas obras são normalmente escritas de forma muito sóbria e muito curta, colocando então para o leitor esse trabalho de reflexão, porque a linguagem narrativa do autor é muito, como eu disse, é muito sóbria e muito curta. Ele não vai trabalhar muito bem tudo que ele coloca, todos os aspectos da obra dele. Então cabe a você, leitor, depois ou durante a própria leitura, tentar discernir, ruminar tudo aquilo que ele coloca, de forma ainda não muito acabada. Então essa é uma característica do autor, de Camus. Ele não escreve de forma acabada, de forma bem detalhada. Então cabe ao leitor esse trabalho posteriormente, durante a própria leitura. Outro aspecto interessante a ser notado, então, no autor, em Camus, outro aspecto interessante a notar, então, que o personagem principal é o personagem narrador, onisciente. Então, diante disso, revela um aspecto bem interessante da obra, que ela vai ter somente a compreensão do autor, somente como ele vê todas aquelas ocasiões que ele está passando, todas aquelas situações, a gente consegue compreender e ter somente a argumentação dele, somente a visão dele, não há uma outra visão. Então isso torna a obra mais simples ainda e muitas vezes muito enviesada por uma determinada tendência, por um determinado momento, por uma determinada visão. Então, diante disso, isso é importante observar então que a obra ela inicia, com uma frase bem interessante que resume toda a narração. Vamos lá na página, nessa edição Best Bolso, está lá na página 13. Hoje mamãe morreu. Então a obra inicia com essa notícia, ele mesmo narra que ele recebeu essa notícia da morte da sua mãe. Vai ter uma postura que vai revelar para o leitor indiferença diante dessa notícia. É tanto que no velório ele vai ter postura de comer, de fumar, e logo no dia seguinte ele vai sair para a praia, passear, vai conhecer uma mulher, ele vai se relacionar profundamente com ela, e ela vai se apaixonar por ele. E esse amor entre os dois também vai revelar um aspecto bem interessante também, que traduz toda essa obra, O Estrangeiro. Outro ponto, que é o ápice da obra, é o assassinato que ele comete do inimigo do amigo dele. Essa parte é a parte ápice da obra, onde cabe até destacar esse momento. Eu vou citar para vocês esse momento bem interessante. Então ele fala que compreendi que destruir o dia, então depois desse assassinato desse inimigo do amigo dele, ele fala, depois dele ter disparado o primeiro tiro, ele fala que destruíra o equilíbrio do dia, o silêncio excepcional de uma praia onde havia sido feliz. Então atirei 4 vezes, então depois desse tiro, do primeiro tiro ele matou a pessoa, mas mesmo ele sabendo que a pessoa estava morta, ele disparou mais 4 tiros. E nesses 4 tiros, nesse corpo morto, que as balas se enterravam sem que se desse por isso. E era como se desse 4 batidas, e ele fala, que era como se desse 4 batidas na porta da desgraça. É interessante, então, essa cena, porque essa cena revela um ponto muito importante, que a gente vai compreender em que está imbuída toda essa obra, O Estrangeiro de Camus. Que mais adiante eu vou falar que é a filosofia do absurdo, uma filosofia criada por Camus, que se chama absurdo, a filosofia do absurdo, que revela muito bem todo esse personagem. Então essa personagem é a figura tipo dessa filosofia, é a figura representativa dessa filosofia proposta por Camus, que mais adiante eu vou falar. Então é interessante como aconteceu essa morte. Ele conheceu Raymond, que era um amigo dele, depois da morte, que ele recebeu a notícia da morte, aí conheceu Mari, se relacionou muito bem com Mari, tiveram uma relação bem profunda, e ele conhece também Raymond. Esse Raymond, então, ele tinha uma amante,
né? Ele bateu nessa amante dele, Raimund. Nessa briga que ele teve com a amante dele, ele criou inimizade com Arabi, né? Nessa amizade com esse estranho, com Arabi, ele começou a ser perseguido, né? Esse amigo do Missou, que é o Raimund. E torna-se como uma atribuição, né? Missou então ficou atribuir essa inimizade que Raimund tinha conquistado para ele próprio. É importante, né, a gente observar que nesse momento, né, que ele atira, que ele comete esse assassinato, ele não sentia raiva, ele não sentia rancor, né, não era por motivo de uma vingança, era somente por motivo, né, um momento que deveria ser cumprido. Estava sendo perseguido o amigo dele, então ele deveria assassinar esse inimigo do amigo dele. Mas o importante é observar essa frieza, né, esse aspecto frio da personagem, né, como ele descreve, como ele comete esse assassinato. Né, e ele não teme, né, todas as consequências desses atos que ele comete. Ele não se preocupa com o amanhã. Ele vive intensamente esse momento do presente, né, e vive totalmente desinteressado com o amanhã. Todos os valores, né, que a sociedade coloca como absolutos, valores importantes, né, superiores, que são indispensáveis para a vida humana, Messou ele desvaloriza, ele relativiza todos esses valores, né, relativiza até o amor que ele sente, né, pela Mari. Né, Mari muitas vezes depois já de um tempo de relacionamento, né, que se apaixona por ele, ela questiona, né, se ele a ama mesmo de verdade. Ele fala assim, diante de todas as vezes que você pergunta, ele fala assim que não a ama. E Mari também pergunta, logo em seguida, né, e junto com essa pergunta do amor, pergunta se poderia também se casar com ela, né, e ele fala assim, poderia, né, se casar não teria problema, mas tanto para ele tanto faz casar ou não casar. Casar em si não era questão para ele, era somente aquele momento presente, aquela circunstância que ele estava vivendo com ela, que importava para ele. Casar seria para ele somente então um acordo social, que seria facilmente dispensado para ele sem nenhum problema, e isso não feriria, né, esse relacionamento que ele estava tendo com Mari. Essa característica, né, essa postura revela então muito do que ele tem, revela muito a atribuição que Camus coloca então na personagem dessa filosofia do absurdo, dessa postura, dessa indiferença até mesmo pelo amor. Então, toda essa narração, né, diante dessa morte, desse assassinato, ele vai ser julgado, né, pelo juiz, ele vai ser preso, vai ser julgado, e todo esse julgamento, né, que o juiz vai fazer vai levar em consideração essa indiferença dessa personagem, né, essa indiferença de Messou, que inicialmente, né, que o juiz ele vai colocar, né, essa personagem vai colocar Messou como uma pessoa anormal, né, como uma pessoa que não é ser humano, né, que não se importa com o outro. E, diante disso, o juiz coloca ele como fosse uma pessoa perigosa para viver em sociedade. Né, e depois que vocês tiverem a oportunidade de ler, né, a obra, vocês vão ver qual vai ser o desfecho que vai ter. Quando eu estava lendo a obra, né, eu me perguntava, me questionava, né, falava assim, por que ele não muda de opinião? Por que ele não toma outra atitude diante disso? Ele pode mudar, só basta uma atitude diferente, ele mudaria toda aquela trajetória que estava sendo formada para ele. Né, acho que valeria a pena ele tentar mudar diante do relacionamento que ele tinha com Mari. Né, era o amor que revelava muito grande para com ele. Então valeria, né, ao meu ver, valeria a pena tentar mudar esse destino que estava sendo traçado, né, diante da postura dele em indiferença. Porém, ele não muda. Ele não pensa, né, nas suas ações. Né, ele não tem o que vai ser o amanhã para ele. Aí eu questiono mais outra coisa. Será que Messou, ele vive realmente? Porque na filosofia do absurdo, né, como eu havia dito no início do vídeo, o aspecto, né, que foi construída, projetada essa obra O Estrangeiro, ela tem como princípio, né, que o homem ele é livre, né, quando ele vê que o mundo não tem sentido. Né, a sua vida também não tem sentido quando ele reconhece. É uma tomada de consciência que o mundo não tem sentido e a vida dele também não tem sentido. E ele vive dessa forma, né, sem sentido, né, sem se preocupar com o amanhã, sem se preocupar com valores que a sociedade coloca como absolutos. Por quê? Porque nada tem sentido. Aí eu questiono, será que realmente, né, essa postura de vida, né, é viver, é uma vida que vale a pena ser vivida, né, Messou? Porque Messou, né, diante dessa indiferença dele, para Camus, né, levando em consideração essa filosofia do absurdo, para Camus, Messou é a figura tipo de uma pessoa livre, totalmente livre.
né, que está livre de todas as amarras que a sociedade coloca, todos os valores morais, né, que foi construídos no decorrer de toda a história. Pessoa, então, é essa figura tipo, né, dessa pessoa livre. E aí outra pergunta poderia ser colocada também, e vocês poderiam fazer. Messou, né, revela essa pessoa realmente livre? Ele foi livre, né? Porque podemos levar em consideração, né, podemos refletir que a liberdade não acontece em um campo somente individual. A liberdade ela acontece no campo coletivo, né? Eu exerço a minha liberdade somente quando eu coloco ela em comunidade, né? Coloco ela em confronto com a outra liberdade, eu respeito a outra liberdade do outro também, né? Quando ele está em comunidade. E Messua a gente não vê isso, né? Essa pessoa livre, será que realmente ele é livre, assim como propõe a filosofia do absurdo? Ou ele é somente mais uma pessoa que também é influenciada, né, por uma ideologia? E diante disso, nessa ideologia, ele se torna também uma pessoa condicionada também, né? Não foi pelos valores sociais da maioria, mas foi pela filosofia que ele tinha, a visão de mundo que ele tinha. Ele não se confrontou, ele não teve a oportunidade de ser uma outra coisa, né? De se corrigir, de voltar atrás, de pensar diferente, de errar. Ele não erra, né, em determinado momento, de acordo com a filosofia dele, de acordo com o pensamento dele, ele não erra. Tudo que ele está cometendo, né, por exemplo, essa indiferença com a mãe dele, esse assassinato que ele comete, né, para proteger o amigo dele, o Raymond. Então, tudo isso para ele é certo, né, diante da visão dele de mundo, de absurdo, que não há sentido, então. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o joinha, né, e se inscreva no canal para divulgar, para crescer. Então, juntos vamos crescer, propondo, então, na literatura, um instrumento de humanização do homem. Agradeço, então, até a próxima.